E nós temos o professor Pedreira, que vai falar, primeiramente. E o Pedreira veio para o PESC em 2016? Não, antes. 2015? Sim, sim, por aí. 15, por aí. Então, é uma relativamente recente aquisição do PESC, e uma muito importante, porque ele trabalha nessa área que é, digamos, a área do momento na computação, e vem trabalhando com diversos alunos em vários problemas. A Laura é aluna de doutorado dele, e vai falar um pouquinho do trabalho dela e das coisas que ela vem conseguindo fazer. Então é uma oportunidade boa de você ver um professor e também a aluna falando sobre o seu trabalho. Okay? Vou deixar o Pedreira se apresentar e falar um pouquinho mais do tema da palestra. Então, obrigado pela participação. Obrigado, Daniel. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre classificação de padrões. Eu resolvi deixar um título, um tema bem geral para a gente poder falar sobre o assunto, entender o que é um pouco isso e aonde a gente, para que interessa, o que tem para a gente fazer de teoria, de aplicação em si. Tá? Então a primeira pergunta que a gente coloca é se é importante classificar padrões. E a resposta para isso vem imediatamente em inúmeras possibilidades de aplicações diretas de classificação de padrões. Né? Diagnóstico médico, que é uma área que eu particularmente venho trabalhando há algum tempo, risco de crédito, né? Classificação facial, muito na moda, e fraudes em cartão de crédito, não é DEM, é EM, fraudes em cartão de crédito, que é uma das primeiras áreas onde inteligência artificial, inteligência computacional, classificação de padrões, como a gente queira chamar, encontrou uma aplicação no mundo real. Tá? Isso já há mais de, talvez hoje tenha uma década e meia, 2 décadas, que os nossos cartões de crédito, de vez em quando você recebe uma chamada, o senhor fez mesmo essa compra? E isso tem classificação de padrões por trás já há muito tempo, talvez seja a primeira história de grande sucesso no mundo todo de aplicação de um modelo original, um modelo de redes neurais com classificação de padrões para detectar fraudes. Tá? Isso é muito bom porque dá solidez, dá a possibilidade de todos nós hoje podemos ter cartões de crédito no bolso. Causa certos problemas. Eu tinha conhecido tem muitos anos atrás, que era muito mão fechada, e um dia ele recebeu um telefonema da operadora de cartão de crédito, seu cartão adicional, que era da mulher dele, tiveram aqui 3 ou 4 compras na mesma loja, se eu por acaso está em Nova York, se eu está usando nessa loja o cartão de crédito, e ele sabia que a mulher dele estava em Nova York, né? E detonando o cartão na loja. Então, se a dúvida cruel dele era entre dizer não, o cartão não é meu, que por exemplo dava um divórcio para ele deixar a mulher dele em Nova York sem o cartão, ou seja, sim, o cartão é meu, pode deixar que ela está comprando tudo que deve lá em Nova York, está tudo bem. Então essa é uma das primeiras aplicações, um pesquisador chamado Rhett Nielsen, já talvez uns 20 anos atrás, foi feita. Onde está a área de classificação de padrões? São um monte de nomes, muitos na moda, que se misturam fortemente. Graças a Deus se misturam. Esse último círculo aqui, estatística, é um nome que veio se chegando com muita resistência e graças a Deus hoje eu acho que ninguém tem mais dúvida que o que a gente faz em inteligência computacional e classificação de padrões tem tudo a ver, está dentro de estatística. Mas havia uma reação grande das comunidades que não tinham formação em estatística, dizer, não, isso é outra coisa. Não, não é outra coisa. Essas áreas estão muito misturadas, estão muito dentro, e graças a Deus hoje eu acho que a comunidade aceita como coisas que estão misturadas e que são alguns nomes diferentes, parecidos, mas que essas áreas se misturam e se entrelaçam muito fortemente. A pergunta que eu queria para a gente poder falar agora um pouco de classificação de padrões em si é pensar um segundo, onde estão os dados da gente? Em que espaço estão os dados da gente? A minha pergunta não é onde fisicamente, mas em que espaço estão os dados da gente? Né? Os dados da gente, em geral, vão estar em RN, com N que nunca ou dificilmente vai ser 2, e hoje em dia pode ser 10 mil. Né? Ou seja, o que é esse N? É a quantidade de coisas que a gente mede em cada observação que a gente tem. Então, por exemplo, se eu tenho um cliente para o qual eu estou decidindo se eu vou dar crédito ou não vou dar crédito, eu vou passar um questionário com 15 perguntas, eu tenho 15 respostas, o salário dele, quanto tempo ele está no emprego, idade, etc, etc. Essas 15 respostas
para cada cliente, vão colocar o meu problema de classificação, eu vou ver esse cliente como um ponto em R15, tá? Com 15 dimensões. Cada uma das dimensões é uma resposta que o cliente me deu. Se eu for para um problema de proteína, que está tremendamente atual, eu posso ter um problema onde não é 15, é 20 mil, 50 mil, são milhares. Tá? É um problema particular com muitos que a gente chama de atributos. Então os nossos dados vão estar numa dimensão que não é o R2. Não importa, para o que eu vou falar aqui, são problemas diferentes, não importa se é 15, se é 20 ou se é 10 mil, mas não é o R2. Isso tem uma implicação direta, é que a gente só consegue ver no R2. Então se o problema não está no R2 e eu quero ver o dado, eu não tenho como ver o dado, a menos que eu traga o dado para o R2. Tá? Então a gente tem duas possibilidades. Ou a gente vai lá no RN classificar o dado lá, ou a gente traz o dado do RN para o R2 para poder ver o dado e fazer algum esquema de classificação em R2. Tá? São as duas grandes maneiras que vão abarcar aí uma série, cada uma delas vai abarcar uma série de métodos de classificação que a gente pode fazer. Mas ou eu vou lá no R2, ou RN, ou eu trago o RN aqui para dentro. Tá? Então, se eu vou trazer, eu tenho problemas de projeção. Acontecem coisas engraçadas como essa figura. Dependendo da maneira com que eu trago o dado do R2, do RN para o R2, eu vou perder alguma coisa. Não tem como trazer o dado do RN para o R2 para ver sem perder alguma coisa. E eu vou ter que decidir, depois a gente vai falar no slide seguinte, o que eu quero perder. Tá? Então por que eu quero ver em R2? Eu quero ver em R2 porque muitas vezes a gente não quer uma ferramenta automática de classificação. Eu quero um suporte à decisão. Muitos dos problemas, por exemplo, problemas médicos, isso acontece direto. Eu posso fazer um sistema que dê apoio à decisão do diagnóstico do médico. Mas quem vai dar o diagnóstico é o médico, não sou eu. Eu não tenho CRM para dar diagnóstico para ninguém. Tá? Então, eu posso fazer um sistema e eu preciso dar apoio à decisão que o médico vai tomar. Então é interessante. Se eu estou trabalhando em algum problema, por exemplo, de sistema financeiro que envolva milhões e milhões e milhões e milhões, muito provavelmente o tomador de decisão do outro lado, hoje até existem uma outra área, operações robotizadas, onde é exatamente o contrário do que eu estou dizendo aqui. Que é exatamente uma coisa automática, porque quem está fazendo a operação no mercado financeiro é o robô a cada segundo, né, e ele precisa desse tempo muito rápido para poder fazer a operação. Mas existem outras situações onde quem está fazendo a operação quer um pouco ver o que está fazendo. Quem tem o gestor do fundo, que é o que está fazendo a operação, quer ele tomar a decisão. Ele não quer que eu diga como é que toma a decisão. Tá? Então existem razões éticas, existem razões legais, existem razões da gente poder adicionar informação, porque se eu tentar colocar tudo no modelo, o modelo não funciona. Então, por exemplo, um apoio à decisão médica, eu posso dar todo o apoio ao médico e o médico olhar para aquele paciente em particular e adicionar ali alguma informação que não está no meu modelo. Esse paciente eu sei que tem essa história familiar, então essa história familiar do paciente que não estava no meu modelo, adicional ao que eu estou fornecendo, me dá um melhor diagnóstico. Tá? Então, mais ou menos o problema, em um slide muito rápido, de trazer de RN para R2 é esse problema aqui. Né? Então, eu vou preservar, na medida do possível, que devia estar em negrito aqui a medida do possível, a informação que eu tenho em RN, porque alguma coisa eu vou ter que perder, e no fundo a pergunta aqui é o que eu quero, o que eu estou disposto a perder. Tá? Então eu posso preservar a estrutura de distância lá em RN, é uma maneira. Né? Eu posso querer simplesmente não preservar a estrutura de distância, mas produzir agrupamentos bem agrupados, que é muitas vezes o que a gente quer em classificação, e uma série de outros critérios. Cada critério desse vai gerar um método diferente. Tá? Então os métodos de trazer de RN para R2 basicamente estão ligados a uma função de custo que vai definir o que eu quero perder lá no RN para o R2, que tipo de coisa eu estou disposto a perder, e qual é o método de... Porque uma vez colocada a função de custo, eu vou ter que otimizar essa função de custo. Então qual é o método de otimização que vai estar por trás? Eu diria que se não todos é uma palavra complicada de a gente usar, mas tem até uma frase de um sujeito que ganhou um prêmio Nobel, quer dizer, no amor e na medicina nem sempre nem jamais. Né? Então toda vez que a gente chega aqui e diz, esse cara ganhou um prêmio Nobel em genética na década de 70, 80, por aí.
Então a gente vê que todos eu paro para pensar 10 vezes, mas eu quase que diria que todos os métodos de redução de dimensionalidade de RN para R2 vão variar por essas duas coisas. A função de custo, que quer dizer, o que eu estou disposto a perder na hora que eu trago o dado, e como é que eu trago o dado, que é qual é o método de otimização mais ou menos eficiente, mais ou menos viável para a quantidade de dados, para o tamanho do meu problema. Se eu estou com um problema de proteína com milhares de dimensões, eu tenho que tratar de uma maneira. Se eu tenho um problema com 15 dimensões, eu posso tratar de outra. Tá? Bom, em geral, o que a gente quer em classificação é mais ou menos isso. Tá? A gente quer grupos bem separados e bem concentrados em última instância. É o que a gente tenta fazer. Tá? Então, maneiras de trazer o dado são os métodos que eu estava falando que dependem dessas duas dimensões. Tem muitos nomes que alguns de vocês provavelmente já terão ouvido falar, né? PCA, que é componentes principais, MDS, que o MDS fundamentalmente você vai tentar preservar a estrutura de dimensão de RN para R2 diretamente, o chamado TSNE, ou como a gente queira pronunciar, que é o método do momento, é o método da moda, é o método que todo mundo está usando, né? Para o bom e para o mal, essas coisas da moda são perigosas. Eu acho que o método é muito bom, mas às vezes esse negócio de resolve tudo, não resolve tudo, mas é um método, quem for chegar perto dessa área vai ouvir falar, tá? Super na moda. É uma maneira, uma sacada bastante inteligente que foi feita, em vez de preservar a distância lá em RN, o que esse método faz é colocar distribuições de probabilidade em cima de cada ponto do RN, né? E tentar reproduzir em R2 essas mesmas distribuições, usando uma medida que a gente chama de divergente, que é uma medida que é capaz de medir, entre aspas, distância de distribuições de probabilidade. Então tem uma distribuição em Rn, que eu quero que se pareça com a distribuição de R2, e eu tenho uma maneira de medir o quanto distante a distribuição em Rn está de R2, né, através do divergente, e a gente tenta minimizar isso. O T é da distribuição T de Student, que muitos de vocês já ouviram falar, e foi a sacada do hoje conhecido dono do método. Quem pensou esse método a primeira vez? Um sujeito chamado Geoffrey Hinton, que foi um dos criadores das redes neurais, né? É um inglês que trabalha no Canadá, já acho que bastante mais velho. O Geoffrey Hinton deve estar em seus 75, pelo menos. E ele lá na década de 80 foi um dos criadores das redes neurais que vieram dar em todo mundo, né, que hoje é a Deep Learning que está na moda, mas as redes neurais originaram lá na década de 80 com esse cara. E ele pensou no SNE, tá? E ele usava gaussianas, são sutilezas da teoria. Ele usava gaussianas e com isso ele tinha, não vou entrar em detalhe técnico aqui, mas ele tinha um problema de assimetria, que era um negócio era legal, mas tinha uma assimetria que incomodava no R2. E uma das sacadas que eu acho que deve ter sido um pós-doc dele, porque esse cara trabalhou com o Geoffrey Hinton um tempo no Canadá, é um holandês, foi substituir a gaussiana por uma distribuição T de Student. E isso e mais um outro detalhe, ele resolveu o problema da assimetria que incomodava, e aí o método ficou muito famoso. Ele ficou muito famoso, é bom para quem está fazendo tese aqui lembrar disso também, entre outras coisas, porque você entra na página dele, ele tem implementações desse método na linguagem que você inventar, ele implementou, né? Em Python, em MATLAB, em Java, em blá 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 blá. E é claro que isso aí faz o método ficar famoso, porque você quer experimentar, você vai lá, aperta o botão, pega o programa do cara e roda. Não tem que programar coisa nenhuma. Então ele disponibilizou isso em 10 linguagens diferentes, e com isso ajudou muito o método ser difundido, tá? Vou passar aqui rápido em cima do PCA, que eu acho que a gente não queria entrar em detalhe para deixar o espaço do tempo aqui para a Laura. PCA, só um detalhe, PCA é como o K-means, são esses métodos, para quem já ouviu falar nesses métodos, alguns de vocês ouviram falar, outros não, são esses métodos antigos que parecem velho, aquela coisa velha, mas é difícil de bater para burro. Você vai fazer isso, bate bem aplicado, evidentemente, não é pegar o PCA e fazer qualquer coisa. Mas quem sabe usar um PCA, quem sabe usar um K-means, chega muito perto de métodos muito mais sofisticados. O PCA está nessa linha de coisas que foram inventadas aí há 30 anos atrás e sobrevive com pequenas modificações e até hoje é difícil de bater. Tá? A gente bate, tem métodos que melhoram, ele tem problemas. Hoje em dia a gente conhece os problemas todos do método já,
mas são dos métodos clássicos que são difíceis, tá? Então estou passando rápido aqui no detalhe, isso depois a apresentação fica disponível, né, Daniel? Quem quiser olhar algum detalhe a mais, está aí a apresentação, tá? MDS também eu vou passar rápido, né? E vou chegar na situação onde eu quero ver o dado direto lá em RN, só para falar um pouco disso. Tudo que a gente falou até agora é pegar o dado em RN, projetar ele em R2 para tomar a decisão. Mas existem alguns métodos importantes, eu separo 3 aqui bastante importantes, o SVM, redes neurais e métodos locais globais, onde eu não vou ver coisa nenhuma, eu vou tentar resolver o problema lá no espaço original, tá? SVM é um método extremamente poderoso, eu não diria dele na moda, porque ele está sendo fortemente usado já, talvez, ele é um método de talvez 2 ou 3 décadas, mas fortemente usado há 5 a 10 anos e continua sendo muito bom, dificílimo de bater nele, é um método que é o benchmark, é a comparação, quando a gente faz uma coisa nova, a gente vai comparar com SVM, né? E tem algumas sacadas muito interessantes. Uma das sacadas é que ele pega o problema e faz o caminho contrário. Em vez de trazer o problema para uma dimensão menor, ele leva o problema para uma dimensão muito maior. E se eu vou aumentando a dimensão, se eu vou fazendo combinação das minhas variáveis, em algum momento fica tudo separável. Em algum momento é tudo que a gente chama linearmente separável. Eu passo um plano no meio e separo duas coisas. Só que eu posso estar numa dimensão tão grande, mas tão grande, que eu não vou, que a gente chama generalizar. Eu não vou conseguir passar do resultado dos meus dados, que eu já conheço, para os dados que vão vir depois de amanhã. Tá? Porque eu tenho parâmetro demais para estimar. Talvez seja a melhor figura para lembrar. Se eu vou para uma dimensão muito alta, tem um momento que a quantidade de parâmetros que eu tenho para estimar é tão grande que eu, ao invés de reconhecer uma caneta, eu vou começar a reconhecer a poeira da caneta, eu vou começar a reconhecer a manchinha da caneta. E aí a próxima caneta que vier não tem essa manchinha, não tem essa poeira, e eu vou dizer que a caneta não é uma caneta. Eu quero reconhecer caneta e não manchinha de caneta. Então eu vou para uma dimensão muito alta demais, eu começo a ver detalhe que não é o que a gente quer. A sacada do SVM é que tem esse espaço muito grande, a gente não entra no espaço. É como se a gente chegasse na porta do espaço, fornecesse os dados aqui, eu não posso ver o que está lá dentro. Então eu jogo os dados lá para dentro e tiro um número daqui, um número só. Então eu não visitei o espaço de dimensão muito alta. E é por isso que funciona. A sacada técnica funciona exatamente por isso. Tá? É um esquema, é o truque do kernel, e o que a gente faz ao criar os kernels é não visitar o espaço. A gente simplesmente joga os dados por uma janela e tira um número daqui. Tá? E eu não vejo esse espaço enorme que está do outro lado da parede. E com isso, eu não vejo a poeirinha da caneta, que não é o que eu quero ver. Eu quero diferenciar a caneta da cadeira. E não quero saber qual é a poeira que tem na caneta, porque não vai ter na próxima. Tá? Redes neurais, provavelmente também muitos de vocês já ouviram falar. E o método local global entrou aqui porque é alguma coisa que a gente está fazendo nesse momento. Só vou mostrar 2 slides. É um trabalho de vários alunos que vieram aí em sequência. Tem 2 teses de mestrado, a minha aluna de pós-doutorado, que por acaso foi para Belo Horizonte votar hoje, então ela por isso não está aqui. A gente acabou de fechar um artigo nisso e eu trouxe 2 figuras quentes saídas do forno para falar um pouco das figurinhas. Tá? E aqui a gente tem uma ideia um pouco diferente desses 2 métodos que eu falei. O que a gente faz é tentar dividir o espaço em vários pedacinhos, porque existem partes do espaço que são como esse pedacinho aqui. Aqui praticamente eu só tenho figura azul, tá vendo? Eu estou separando o azul do preto. Então se eu conseguir pegar o espaço e dividindo o espaço, que é o que eu estou fazendo aqui, estou fazendo divisões no espaço, e acabar chegando na parte onde eu só tenho azul, quando vierem os dados novos, eu já sei que o que cair ali tem uma probabilidade altíssima de ser azul. Tá? E qual é a dificuldade com isso? A dificuldade com isso é a gente não dividir demais, porque uma coisa são os meus dados que têm ruído e outra coisa são os dados que vão vir. Então essa é uma situação, se vocês notarem, que eu chego em várias partições aqui, e em todas elas eu tenho preto misturado com azul. Então aqui eu cheguei num ponto que se eu continuar separando, em algum momento eu separo tudo, né? Eu tenho uma partição com um ponto só. No limite eu chego, tem um ponto só. Ou ele é azul ou ele é preto, resolvi o problema. Não resolvi coisa nenhuma. Tá?
Isso não é o que a gente quer, eu tenho que saber onde é que eu paro nesses métodos. E o truque do método está exatamente em saber onde a gente para. Então aqui eu cheguei numa situação bem legal, onde ainda tem alguns pretinhos misturados, mas eu tenho basicamente os azuis. Imagina que isso aqui é um pedacinho dos dados, eu estou vendo lá uma janelinha. Eu tenho praticamente todo mundo azul aqui, praticamente todo mundo preto se eu cair nessa região. Aqui eu tenho, nessas 4 regiões aqui, muita mistura de tudo. Então esse é o ponto onde ali eu paro e digo, aqui eu não sei, se vierem dados novos e caírem aqui é um pepino. Tá? O Rodrigo, que é autor do artigo, também está vendo as figuras pela primeira vez. Essas últimas eu não tinha visto ainda. Tá? Ali é um pepino, ali não tem o que fazer, ali está misturado, ali não tem. Então, mas é melhor, é bom eu saber que aqui eu não tenho o que fazer, do que tentar separar uma coisa que eu não vou conseguir separar. Quando cair nessa região, joga a moeda para cima e seja o que Deus quiser. Se eu souber aonde é essa região, é bom. Tá? Isso aqui, só para a gente ver, isso são dados reais, isso aí, cada pontinho que vocês estão vendo aí é uma célula, são dados de citometria, é uma ilustração do problema de diagnóstico da gente, só para ilustrar um pouco. E aí tem 3 populações. Tá? Como todo mundo está vendo. Né? Quem vê as populações ganha a camiseta lá extra. O legal é que a gente olha isso e não vê coisa nenhuma, mas aí quando a gente vê, depois de mostrar, feito os círculos, a gente sabe onde é que estão as populações. Né? Se eu mostrasse primeiro essa figura e depois a outra, era óbvio para todo mundo que ali tinham 3 populações. Né? Então esse é para ilustrar o tipo de problema da vida real, isso é dado de verdade, é célula de verdade que vocês estão vendo. É o tipo de problema da vida real que não é uma bolinha, como o problema anterior era uma ilustração para o artigo, tá? Então era o que a gente chama um toy problem, né? Um problema de brinquedo que a gente fez para demonstrar a técnica. Aqui é um problema de real, com célula real. E aí o mundo real é esse aí, não é aquelas bolinhas azuis e pretas que a gente viu no anterior. É o tipo de coisa que a gente enfrenta, é isso aqui, tá? Então, mais uma vez, dado real, isso aqui eu pesquei de um trabalho anterior. Cada ponto desse aqui é um paciente, é a mediana das células de um paciente, o outro era a célula de um paciente só. Né? Eu tenho 2 tipos de doença que eu quero separar, a gente separou aqui, as azuis é uma doença, a vermelha é outra, e esses pontinhos apontados aqui são pacientes novos que a gente coloca para testar, fora da amostra, como a gente chama, para ver se ele caía no azul. Ele caiu no azul, que é exatamente onde tinha que cair mesmo. Tá? Então aqui são os pontos fora da amostra do vermelho, caíram onde deviam cair. Estou provando o meu modelo. Tá? Aqui um problema já bastante mais difícil, tá? Eu já tenho, até deu certo, esses pontos estão caindo aqui, mas eu tenho uma zona do agrião aqui que é complicada, tá? Ou seja, essas 2 doenças aqui são doenças biologicamente, isso é dado de linfoma conhecido a separar. Estou fechando, tá? Isso aí só para a gente fechar. O último slide, são dados reais outra vez, são 8 linfomas, só para mostrar mais uma vez um dado real, de verdade para a gente. Isso é um projeto que eu venho trabalhando há 16 anos em cooperação com um grupo na Espanha, que é o melhor grupo do mundo nessa área, então é legal. E isso é um problema diagnóstico de 8 tipos de linfoma, né? Via classificação de padrão, onde a gente chega no diagnóstico de cada uma das doenças, cada doença está numa cor separada. Só para a gente ter o gostinho outra vez de ver um dado real funcionando. Tá bem? Obrigado. Perguntas? Que curiosidade, professor. Nesse problema, quantos features mais ou menos no seu usa para fazer a aplicação? Nesse último problema, 24. Essas features são marcadores de citometria. A ideia de reduzir sempre para inglês é algo que já é comum para os médicos, por isso que o senhor prefere levar para É muito comum para os médicos, em particular nesses problemas, porque o que eles faziam antes da gente começar nesse projeto aí, há mais de 15 anos atrás, era olhar 2 a 2 as 24. Então eu olho a primeira contra a 10ª, eu olho... Claro que isso é uma loucura se eu for fazer a esmo. Os melhores especialistas do mundo já sabem, porque essas features têm significado biológico, que ele começa olhando a 10 contra a 15, dependendo do que ele vê, aí ele olha a 8 contra a 22, mas isso são
poucas pessoas no mundo que tinham capacidade de fazer isso a olho dessa maneira. Por isso a necessidade de automatizar para ele. Queria perguntar uma coisa. Você sabe do caso de eles falsamente classificaram um cachorro como louco, lá nos Estados Unidos? E eles foram ver em quais partes da informação da imagem eles estavam considerando. E aí a inteligência artificial estava considerando a neve, não o cachorro. Pode acontecer. O mundo real foi o que eu mostrei para vocês quando eu estive Soldado Real. O mundo real tem ruído. Tudo tem ruído. Né? E tudo tem erro. É muito difícil você chegar numa situação onde você... Por exemplo, esses problemas de diagnóstico que eu acabei de mostrar, a gente tem erro, mas não pode ter erro, porque tem um diagnóstico atrás. Então, como é que a gente montou o modelo? A gente montou o modelo para que, na hora que o sistema tenha alguma dúvida entre duas doenças, ele não tenta acertar, ele me diz, eu estou em dúvida entre duas doenças. Isso foi feito a pedido dos médicos, naturalmente. Eu não posso errar, eu não posso dizer que é isso e correr o risco de não ser. Tá? Então, qualquer dúvida que o sistema tenha, ele vai te dar opções e não vai tentar acertar. Então, cada problema é um problema. Outros problemas é o inverso. Você vai arriscar o erro e vai tentar acertar de qualquer jeito. Ok. Vamos guardar as perguntas para depois. O professor Pedreira está disponível aqui no corredor ou por e-mail.